Hora de fazermos nossos botõezinhos de mais e menos aqui funcionarem pro caso do nome do ator. Por enquanto ele só está aqui, mas eles não estão funcionando. Então vamos fazer ele funcionar caso a gente queira cadastrar mais de um ator por filme. Tudo bem? Legal. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Existem diversas formas que você pode resolver isso. A forma que eu decidi colocar aqui para vocês é utilizando o use state, tudo bem? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é importar o use state do React, tá certo? Fizemos essa importação aqui, nós vamos criar uma variável para isso. Então, nós vamos colocar aqui uma const. Nós podemos chamar aqui de cast size, talvez. Cast size eu acho que é um bom nome. Então, e a variável e a função aqui que nós vamos modificar o cast size vai ser set cast size, tá certo? E esse cara aqui vai ser igual a use state, que nós vamos inicializar ele com 1, tudo bem? Ou seja, esse cara já é um inteiro por padrão e nós nunca queremos que o tamanho desse cara seja menor do que 1, tudo bem? Você já vai entender o porquê. A ideia, pessoal, é que de acordo com essa variável aqui, se é 1, nós vamos exibir só uma vez isso aqui. Se é 2, nós vamos exibir 2 vezes isso aqui. Se é 3, nós vamos exibir 3 vezes e assim sucessivamente, tudo bem? Legal. Então, como que a gente vai fazer isso aqui, né? Primeiramente, nós teríamos que construir uma função que, de certa forma, ao invés de nós escrevermos isso aqui dessa forma aqui, na unha, como nós fizemos aqui, que essa função escrevesse essas coisas. Isso é muito fácil, vou dar um Ctrl X aqui rapidinho, certo? E nós vamos escrever uma função aqui, ó. Vamos chamar ela de function create cast inputs. Acho que isso tá ok, certo? Por enquanto ela não vai receber nada. Eu vou criar uma variável content aqui, tudo bem? E eu vou simplesmente setar que essa variável content valha tudo isso aqui, tudo certo? E lá embaixo, pessoal, repara que quando eu der um Ctrl S aqui, ele não está mais exibindo o campo, tudo bem? E lá embaixo, no lugar onde a gente exibir esses campos, eu vou chamar aquela função create cast inputs, tudo bem? Ah, eu esqueci de retornar essa coisa, pessoal, desculpa. Return content. Agora sim. Ponto e vírgula aqui também para separar. Legal, e agora ele está aparecendo aqui, tá certo? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que se esse content, por exemplo, valesse isso aqui 2 vezes, aqui ele vai reclamar porque ele quer que fique dentro de um fragment, tá bom? Por isso que ele reclamou ali, por isso que ele deu um erro. Ó, teria 2 vezes isso aqui escrito. Então, a ideia é que esse content aqui, ele tenha número de vezes que vai ser o cast size para colocar isso aqui, tá bom? Para escrever aquilo ali. Então, é bem simples, na verdade. É muito simples. Eu vou simplesmente fazer o seguinte agora, olha só. Vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos chamar de cast size. Acho que isso aqui tá ótimo. Legal. E para fazer esse content aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Isso aqui nós vamos fazer um for mesmo. Deixa eu criar ela aqui primeiro. For content. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós podemos fazer... Deixa eu já dizer que esse content aqui, ele é um array. E para falar que ele é um array em JavaScript, nós podemos colocar simplesmente assim. E aqui nós vamos fazer um for. For i igual a 0 e menor do que cast size, menor ou igual nesse caso, né? Menor só. E mais, perfeito. Vamos colocar isso aqui. E daí o content, ele vai receber exatamente isso aqui. Em teoria, isso deveria funcionar, certo? Na verdade, não, pessoal. Eu vou fazer diferente um pouquinho diferente. Ao invés de ser mais menos aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar um ponto push, que significa adicionar, até porque aquele mais menos não faria sentido nenhum aqui. Que significa adicionar esse conteúdo aí, tá certo? Então, só para vocês entenderem, o que nós estamos fazendo é adicionando todo esse conteúdo de P, cast time vezes dentro de content. Tudo bem? Legal. E daí a gente retorna esse content. Tudo bem? Legal? Deixa eu dar um Ctrl S. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Não está funcionando, por quê? Porque eu não estou imprimindo isso aqui ainda, tudo bem? Como que eu vou fazer, então, para imprimir isso na tela, pessoal? Na verdade, é bem simples. Perdão, pessoal, nós já estamos retornando aqui, ó. É verdade, a gente já está retornando o content. O problema é que aqui nós não estamos passando nada, então, cast size, ele está vindo como nada aqui, certo? Aqui nós vamos passar o cast size. Legal. Agora sim, ele deveria estar imprimindo pelo menos uma vez aqui. Se nós passarmos aqui, por exemplo, 5, se o cast size vale 5 de alguma forma, olha só. Então, o que nós precisamos fazer agora, pessoal? Nós precisamos incrementar ou decrementar o cast size de acordo com o que for clicado.
Se a gente clicar no botãozinho de mais, a gente vai incrementar. Se a gente clicar no botãozinho de menos, a gente vai decrementar esse cara. Para fazer isso, e daí só para não precisar colocar essa função aqui embaixo, pessoal, eu vou fazer uma certa coisa aqui que eu gosto de fazer geralmente, porque eu gosto que essas funções de criação de conteúdo fiquem fora, tudo bem? Eu vou colocar aqui um set cast size, e esse set cast size, ele literalmente vai ser a função que vai modificar o cast size, tá bom? Eu vou passar essa função aqui, ó, por parâmetro, tá certo? Essa função, eu estou passando ela por parâmetro, porque é essa função que o React vai ficar de olho. Lembra que eu já comentei sobre isso? E agora, pessoal, esses ícones aqui, nós vamos colocar uma ação nele, de onClick. Então, no onClick minus, por enquanto, nós vamos colocar aqui simplesmente um set cast size, que vai ser cast size menos 1. Por enquanto, a gente vai fazer dessa forma, tá, pessoal? Mas isso aqui tem um erro e a gente já vai arrumar. E quando eu clicar no mais, vou fazer um set cast size mais 1, tudo bem? Vamos ver se isso aqui já vai fazer sentido pra gente. Eu tenho um erro. Poxa, pessoal, isso aqui foi um erro meu mesmo. É porque eu tenho que passar uma função que vai executar esse set cast size. É isso que eu tenho que fazer, tá? E para simplificar a criação dessa função aqui, para não ficar tão verboso assim, eu vou criar ela utilizando essa arrow function aqui, que fica um pouquinho mais simples. Repara que agora já tá vindo, tá certo? Então, ao invés de escrever tudo isso aqui, eu vou simplesmente utilizar uma arrow function, porque fica mais simples, né? Fica menos verboso, eu tenho menos código para digitar, para escrever essa coisa. Legal, perfeito, então tá aí. Então agora quando eu clico em mais, pessoal, repara que aumenta a quantidade de campos aqui. O problema é, se eu clicar em menos aqui de mais, repara que some, daí eu não tenho como voltar mais, né? Eu teria que dar um F5 na página, que é o que você não quer. Ou seja, pessoal, na hora de diminuir esse cara, ao invés de ter um set cast size normalmente, a gente vai passar por uma outra funçãozinha aqui, ó, function, que eu posso colocar remove decrease cast size, tudo bem? E aqui eu vou justamente receber o cast, na verdade eu não preciso receber o cast, não, preciso sim, cast size, e preciso do set cast size, da mesma maneira, tudo bem? E aqui, pessoal, nós simplesmente vamos olhar o seguinte, se cast size for maior do que 1, ou seja, se for 1 ou menos, nós não vamos executar essa ação, eu vou executar a ação do set cast size. Tudo bem? Eu poderia fazer isso ali embaixo? Poderia, só que eu acho que assim fica um pouquinho mais bonito. Nós vamos colocar o set cast size como cast size menos 1. Né? De fato, o decremento aqui. E aqui embaixo, na hora de decrementar, ao invés de utilizar o cast size, nós vamos utilizar o decrease cast size, onde nós vamos passar o cast size e a função de setar o cast size para que nós avisemos o React que ele tem que renderizar a página. Tudo bem? Legal. Deixa eu dar um F5 aqui. E agora, o mais funciona, o menos também funciona, mesmo com esse último aqui, a gente não consegue decrementar, tá certo? Muito legal, né? Outra coisa bem interessante que seria, pessoal, seria ao invés de eu ter vários mais assim, né? O mais aparecer só no último, bem como o menos... o mais aparecer só no último e o menos aparecer em qualquer lugar. Eu acho que eu gosto assim. Acho que assim tá bom, né? Assim tá bom, assim a pessoa ela pode decrementar e incrementar quando ela quiser. Legal? Então, qual que é a sua tarefa, pessoal? A sua tarefa é construir o use state aqui para o cast size, para esse tamanho de cast size, trocar onde nós estávamos escrevendo os campos aqui para escrever os nomes dos atores por uma função, onde nessa função você vai ter um array, você vai criar um array, você vai colocar cast size vezes o campo aqui dentro, tudo bem? Além disso, você tem que se lembrar que quando você clicar no decrease ou no increase aqui para o tamanho do campo, você tem que fazer o aumento ou decremento do cast size, tá bom? Essa é a sua tarefa. Feito isso, você vai fazer um git add ponto, git commit -m, funcionamento do incremento / decremento de elenco. Ok? Git push e é a sua vez.